Hoje, então, eu queria conversar com vocês sobre a minha leitura mais recente. Eu acabei de terminar, inclusive, tá com umas 2 horas mais ou menos. E eu tô falando da Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro eu recebi de parceria com a Globo Livros. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele disponível lá no catálogo, porque fazia muito tempo que eu queria fazer essa leitura. Eu confesso que eu tinha um certo receio com relação a ela. Eu sabia da densidade dessa história, eu sabia do peso que ela tinha. E por esse motivo eu tinha um pouco de resistência, né? Eu tinha meio que um medo do texto da Sylvia, confesso isso, mas ele me trouxe o que eu já imaginava, o que eu esperava dele, mas isso que me causa certo medo, que me causava, na verdade, antes de eu conhecer a história, é também um dos maiores, das maiores características dele, né? Eu acho que o que ele tem de importante, o que ele tem de relevante também está imbuído disso, né? Isso é um resquício do valor que ele tem, do peso que essa história tem. A Sylvia é uma poeta americana, né, norte-americana, que ficou mais famosa e renomada por conta dos seus escritos em poesia, mas ela fez esse único romance que é semi-autobiográfico. Ela teve uma história mais ou menos parecida. E aqui a gente vai ter, como eu já havia mencionado, uma história que trata de depressão. Esse que é um tema tão delicado, né, tão sensível, mas tão presente na nossa rotina. Sempre esteve, na verdade, mas venhamos e convenhamos, ainda é um tabu se falar de certas doenças mentais, certas condições patológicas do ser humano, principalmente quando está vinculado a alguma questão de saúde mental. Mas é importante falar disso, é importante conversar a respeito disso, porque faz com que o tema fique mais presente no nosso dia a dia. Então fica mais fácil conversar de algo que a gente está acostumado. A Sylvia, inclusive, deixa isso claro no texto dela, né? A princípio ela não sabia o que estava acontecendo, as pessoas ao redor dela não sabiam como tratá-la, não sabiam como até mesmo ajudar. As pessoas não tinham essa concepção. A mãe dela também não sabia, os amigos não sabiam, e depois que ela sai do hospital psiquiátrico, há um certo preconceito também com relação a ela. As pessoas têm uma resistência em ficar próximo a ela, como se ela tivesse ainda algo que poderia passar para as outras pessoas, ou que elas não ficavam confortáveis para estar junto com ela. Isso é algo que existe na nossa sociedade, isso ainda está presente sim no nosso dia a dia. Até pouco tempo atrás, as pessoas que tinham problemas mentais ficavam trancafiadas, assim como ela menciona e comenta aqui dentro da história, e quanto mais distante da sociedade, quanto mais distante do grande povo, de grandes centros urbanos, de onde estava realmente a grande massa populacional, melhor. Então por isso que existiam esses locais, tipo no fundo de um hospital, trancado a 7 chaves, ou em chácaras, em lugares assim no meio do nada, porque disse que é mais fácil tratar alguém nesse ambiente, mas com algumas ressalvas, é claro. Mas voltando aqui para a história, né, para o que a Sylvia traz aqui, contando a trajetória da Esther Greenwood, é uma moça que ela já começa a história com o futuro meio que encaminhado, porque ela trabalha, né, ela faz um estágio, ela ganha uma bolsa de estágio, e ela tem uma profissão que ela gosta, que ela se sente bem fazendo aquilo, mas tem algo na vida dela faltando. Ela tem alguns âmbitos da vida dela completos, respondidos à medida do que ela espera, do que as pessoas esperam dela também, mas tem algo que ela sente falta. E algo que ela não entende, o porquê que ela sente esse vazio, essa angústia, esse peso nas costas, essa falta de vontade de fazer coisas que ela deveria ou precisava fazer. Então essa falta de perspectiva mesmo, que caracteriza a depressão. Então ela começa a definhar aos poucos, né? O livro ele é meio que uma montanha-russa, ele começa com altos e baixos o tempo todo, né? Tanto em termos de sentimento, né? Do que a personagem está sentindo, do que ela está vendo, pensando, e está sentindo ao redor dela, né, sentindo do mundo, mas também o próprio texto também é assim. O início dele me surpreendeu um pouco, porque a Sylvia ela tem um teor muito forte de humor. Tem algumas passagens muito engraçadas aqui no começo do livro. Eu achei isso interessantíssimo, porque eu não esperava isso dele. Então ele tem um frescor inicial, ele tem essa facilidade até, porque o texto é muito simples, é muito objetivo. Ela consegue escrever diálogos de uma maneira muito encantadora, você realmente se sente ali junto com aquelas pessoas. Então o livro é muito gostoso nesse sentido, mas claro, né, tem aqueles momentos em que ela traz um teor mais denso, mais complexo, mais melancólico. Então nessas horas o livro ele tem um peso e ele desce assim, em termos de narrativa mesmo. Então por isso que eu falo que ele oscila, ele tem altos e baixos nesse sentido.
mas ela foi muito feliz também em fazer dessa forma, porque a gente tem a real noção do que a personagem está passando, né? Quando alguém relata pra gente algo que ela está sentindo, a gente tem acesso ao relato dela, né? Ao que ela está trazendo em palavras sobre aquilo que ela está sentindo. Mas quando ela faz esse texto dessa maneira, a gente consegue não só visualizar, porque as pessoas no livro estão agindo, mas a gente também consegue sentir pela maneira como ela escreve, pela maneira como ela aborda os assuntos. E como ela tinha uma vivência já, porque ela também teve depressão, isso fica mais presente, porque os exemplos, a descrição dos acontecimentos são muito minuciosas, muito detalhadas, muito ricas na sua caracterização. Então isso deixa o livro muito mais completo, muito mais abrangente. Eu gostei muito aqui nesse livro quando ela relata, né, com o que ela está de fato entendendo como sendo a depressão. E como a mãe dela visualiza aquilo, como os amigos dela percebem também, como um cara aqui que está apaixonado por ela também, ele percebe isso. Porque nessas horas a gente consegue ter uma concepção do que essas pessoas passam, né? Do que é a realidade de muita gente por aí. Quando ela fala dessa redoma de vidro, é como se ela tivesse meio que inerte, como se estivesse numa zona em que ela não tem controle total e que está meio que amortecendo as sensações, as vontades, os desejos, o anseio dela pela vida. Então essa redoma, ela existe, ela cai sobre ela como uma carga muito intensa nas costas, que ela não consegue se fazer mover, ela não consegue andar, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue fazer coisas que ela gosta, porque aquilo perde o sentido, ela não consegue mais ler, ela não consegue escrever. E esse é o primeiro indício que faz com que ela tenha um estalo de que algo está errado com ela, porque ela não consegue fazer algo que ela precisa. Ela trabalha com texto, trabalha com a escrita e ela de repente não consegue mais. Ela precisa ler, mas ela perde o interesse, perde a vontade. Então, essa retirada do desejo é muito relevante, é muito importante, né? E cabe a todo mundo fazer uma reflexão acerca disso, né? Como é que está o nosso dia a dia, como é que está a nossa rotina, como é que a gente está vendo o mundo, como é que a gente está se enxergando, né? Essa visão interna é importante ser feita também. E esse livro ele faz essa visão interna muito bem, né? Aqui a Silva ela vai dar um retrato interno, né, dessa personagem e ao mesmo tempo dela também. E isso é muito interessante. Eu gosto muito desses livros com um teor psicológico mais forte. É possível a gente fazer várias discussões acerca dele. Eu acho que é um livro também que tem a sua importância no que tange realmente a discutir esses assuntos, né, que ainda são polêmica, ainda são tabu em muitos nichos, em muitos lugares, mas é necessário sim, é importante sim, temos que falar sobre isso sim. Existem os meses de conscientização, onde há uma publicidade maior sobre se falar mais a respeito disso, mas eu acho que isso é uma coisa cotidiana, uma coisa rotineira, que tem que ser todos os dias, a todo momento, em todos os lugares, na escola, no trabalho, dentro de casa, na universidade. Então são livros como esse que são importantes para que esses temas sejam cada vez mais disseminados, para que eles sejam cada vez mais discutidos, e essa é a função da literatura. Eu acho que um livro ele tem não só que divertir, não só que fazer com que a pessoa ela passe ali um tempo e se distraia, mas fazer refletir e deixar uma mensagem é muito importante também. E a Silva faz muito bem isso aqui. Então fica a recomendação de um livro excelente da Globo Livros, A Redoma de Vidro. Se você quiser continuar conversando, a gente pode se falar mais lá nos comentários, vamos falar mais a respeito disso, de depressão. O livro aborda muito suicídio também, que é uma temática que já me despertou muito interesse. Então a gente pode continuar conversando lá embaixo nos comentários. Avalie o vídeo. Os links para a rede social tá lá no box da descrição também. Deixo mais uma vez o agradecimento à Globo Livros pelo envio da Redoma de Vidro. E seria isso, né? Se você gostou, avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.